nos encontramos aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe aí a primeira pessoa que entrou aí comigo, né? Melina Silva. Os demais irmãos, nós vamos estar se aguardando. Eu tenho uma mensagem hoje aqui da parte de Deus que vai estar se mudando algumas atitudes e algumas maneiras de viver de algum crente, né? De alguns cristãos. E graças a Deus nós estamos aqui com a mensagem hoje do juízo final, onde vai ser muito forte a mensagem de Deus. Deus entregar assim a seu servo nessa noite, né, meus irmãos? Glória a Deus, Pai do Senhor, para a minha ovelha que está aí, Rebeca Barreto, né? Jovem muito especial do Senhor Jesus Cristo. Juntamente, minha esposa também está online. Irmã Rita, que chegou agora também. Paulo Henrique, Deus abençoe. Sobretudo, a paz do Senhor, irmão Helder, Caruaru, diácono Helder, prazer, mano. Glória a Deus. Meu companheiro na fé, na jornada, meu amigo, apesar de tudo que nós passou, né? Não é apesar de tudo que houve entre nós, não, que nós passou, que nós sobreviveu. Porque tem aquele apesar de tudo que é eixa, treta, mas esse apesar de tudo que eu falo com meu irmão que está aí, é o que nós enfrentamos, altos e baixos, né? Fiz parte do mesmo ministério, mesmo coral, né? Conjunto, e graças a Deus nós estamos de pé para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a mensagem que Deus colocaram no meu coração nessa noite, a mensagem totalmente um pouco diferente da que nós encontramos nas igrejas Porta Larga, né? Mensagem totalmente que vai mudar algumas atitudes nossas a ter uma expectativa mais do céu, de chegar até o céu, né? Embora aqui vai ter relatos muito espirituais da parte de Deus, do Espírito Santo nesse texto, nesses versículos, mas que eu já estou acostumado as pessoas não entender o grau de espiritualidade nosso que nós encontramos e elas não degustaram a palavra que sai da nossa boca, mas antes com senso de crítica. A maioria das pessoas elas têm esse senso de crítica, porque, meus irmãos, se observamos bem, até os ateniense, que era o povo de Atenas, quando viu Paulo falar, disse: vamos ouvir aí esse paroleiro, né? E paroleiro é uma pessoa que fala pelos cotovelos, que fala coisas vãs. E eles foram escutar Paulo e acabaram sendo persuadidos por Paulo. Por isso que a maioria das pessoas, tem muitas pessoas aí no nosso canal que não é cristão, outros vêm para criticar, outros vêm para bisbilhotar, mas enfim, tem a maioria que vem para aprender, que vem para glorificar e somar conosco. Então, eu glorifico a Deus. Sempre foi assim, meus irmãos. O ministério de Jesus sempre foi assim. Uns iam para, esse é o mestre, outros iam para criticar realmente. A live já começou caindo, né? Isso mostra que vai ser muito forte hoje que nós temos aqui da parte de Deus, né? Mas não se preocupa não, que isso é meu aparelho, ele está com um pouco de defeito, ele vai, tá? E aí nós vamos assim, estar aqui na dispensação do nosso Deus, né? Vamos ver aí chegar mais algumas pessoas para pegar a mensagem de hoje. Vamos, uma mensagem de estilo estudo, né? Não vai ser muita, vou pregar que nem das outras vezes, é mais nós meditando e vendo o que está acontecendo nas igrejas, sem citar nome, sem criticar nome de pastor, mas somente denunciando o erro através da palavra, tá? É muito importante ressaltar para os irmãos que nós não precisamos
está fazendo a palavra de porrete para bater em alguém. Não. A palavra por si, ela mesmo se defende. João capítulo 4, João capítulo 12, versículo 44, Jesus falou assim: se alguém não ouve as minhas palavras, eu não o julgo, porque tem a quem julgue, né? Tem quem julgue. Quem julgará? Quem julgará será a própria palavra no final, né? Então é isso que nós temos que estar ciente, tá? Pai do Senhor, nosso irmão Bruno Ricardo. Então, se nós estiver ciente disso, nós jamais vamos perder nossa paz e vamos estar de alegria na imagem de ninguém. Por quê? Porque não é aprazível diante de Deus que nós venhamos citar o nome de ministério, de pastores, a não ser que Deus o mande. E se Deus mandar, ele se responsabiliza porque ele é dono de tudo, tá? Mateus, quero que abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de número 31. Glória a Deus, graças a Deus. Mateus, capítulo de número 25, versículo 31. Isso, aí, com muita eficiência, já 2 vezes na tela, os irmãos não perder. Mateus, capítulo de número 25, versículo 31. Graças a Deus. Graças a Deus já estou com mais saúde, né? Estou um pouco com tosse, mas isso é normal. E o nosso irmão Daniel já não perde tempo, já colocou na tela o versículo que foi selecionado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Está ao fundo aqui, fica melhor para nós. Está escrito, meus irmãos, Mateus, capítulo de número 25, versículo 31. Palavra do Senhor Jesus. O título é Juízo Final. Jesus falando sobre o Sermão da Montanha, juízo final. Glória a Deus. Está escrito aqui, 25:31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. 31, versículo 32 e o 33. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31 e o 33. Nós vamos mastigar um pouco esses versículos aqui, que as igrejas não estão nem aí. É raro você ouvir uma mensagem nesse texto aqui. Tá, meus irmãos? É raro você ouvir uma mensagem de Deus no texto do juízo final. Por que os homens de Deus têm medo de pregar sobre o juízo final? Aliás, corrigindo, homens de Deus não, pessoas que se fala que é de Deus. Por que ele tem medo de pregar sobre o juízo final? Porque uma das coisas é que ele mesmo sabe que ele não está preparado para encarar esse juízo aqui de Deus. Na realidade, muitos nem sabem como vão se deparar no dia desse juízo aqui. Porque se o homem treme na presença de um juiz terreno, e de magistrado, e advogado, e etc., imagine ele diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, como está escrito, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E enfatizando aqui, meus irmãos, é uma parábola, a parábola que Jesus começa a contar, mas diretamente, Parábola significa comparação. E aqui, na realidade, é uma realidade que Jesus está falando, não é uma parábola, perdão. Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, em todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está falando a respeito do juízo final.
Jesus está falando a respeito do sermão profético, exato, qual o irmão colocou aqui agora, tirou da minha boca. Está falando sobre o sermão profético. E esse sermão, há muitas revelações, está escondido nele. Não porque Deus escondeu, Deus deixou para que fosse escaneado, buscado, fosse examinado. O próprio Jesus adverte, diz que o homem precisa examinar as Escrituras, porque ele fala, erra o homem em não examinar a Escritura e saber que ela testifica dele e fala da vida eterna. Né? Eu não tenho muito enrolada, eu vou logo para a palavra de Deus, certo? Eu gosto de ir logo para a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar sobre a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, não haverá duas vindas, meus irmãos. Haverá uma vinda só de Jesus. Porque na sua vinda, conforme Tessalonicenses fala, capítulo 4, e versículo 17 em diante, fala que na sua vinda Jesus ressuscitará os mortos. Né? Mas os mortos não nos precederá, mas ficará no ar com Jesus e os seus santos anjos, esperando a igreja ser tomada para se encontrar nos ares e assim nós partir para sempre com Cristo. Mas o fato é, meus irmãos, quantas pessoas, igrejas, línguas, tribos e nações está aguardando o arrebatamento da igreja, está aguardando o juízo final, mas eles não estão sabendo de que forma se comportar, de que forma se encontrar aprazível a Deus para que possa subir na vontade de Deus. Então veio a necessidade aqui de, por misericórdia de Deus, eu vos trazer esse texto do juízo final e conscientizar a você e mostrar mais ou menos com o meu entendimento que Deus me deu o que vai acontecer acerca da desobediência da igreja, né? Sabe que a maioria das igrejas anda na desobediência. Desobediência qual? Essa desobediência que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Eu conheço o teu trabalho, sei a tua perseverança, trabalhasse pelo meu nome, não te cansasse, para a igreja de Éfeso. Mas tenho contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Então Jesus está cobrando de nós a primeira caridade, o primeiro amor. Que a Bíblia fala que os mandamentos se resumem em amar ao próximo e a Deus como a si mesmo. Não é? Se eu amo ao próximo, eu não vou querer me prostituir, não vou querer roubar, não vou querer furtar, adulterar. Então, por isso que o mandamento ele se resume no amor. E é o que Jesus vai falar desse texto aqui. Primeiro, meus irmãos, o único que pode separar o povo dentre outro povo é Deus. Porque hoje o povo me engana e te engana muito fácil. Hoje o povo, os homens estão de paletó, gravata, falando bem, mas Deus conhece ele por dentro. As mulheres estão de saião, de camisa da doutrina, se expressa bem, mas Deus conhece ele em casa, Deus conhece ela em casa. Deus sabe quem é quem, entendeu? Por isso que quando você vê a parábola, Jesus já começa a falar de separação na parábola do joio e o trigo. Eu andei examinando essa parábola do joio e do trigo, ela é muito interessante. O joio se parece com o trigo, a folha se parece, cresce igual ao trigo, cresce no pé do trigo, mas não é trigo. Não é? E a diferença entre o joio e o trigo é no seu crescimento e na hora da colheita. Por quê? Porque na hora da colheita, o trigo ele tem fruto, e na hora da colheita, o joio não tem fruto. Na hora da colheita, o joio ele não se dobra, ele permanece de pé. E o trigo, por conta do fruto, ele se curva, porque o fruto causa peso nele. Então ele se curva, ele se reverencia. Então, ou seja, os anjos, olha que forte, os anjos, eles ceifará o trigo, né? Ceifará o trigo
pela qualificação do que o trigo é: maduro, fruto e se curva. Já o joio ele vai permanecer em pé. O joio, na verdade, é nada mais, nada menos do que um parasita que está na raiz do trigo, querendo atrapalhar ele. Por isso Jesus falou o seguinte: não arranca o joio não, porque você pode arrancar o trigo. Ele se parece tanto que se você tentar arrancar o joio, você pode arrancar o trigo também. O que acontece? Acontece que a gente está, mais ou menos com a família de 10 pessoas dentro da igreja. E 3 deles são joio. E 7 são trigo. E aí, como que você vai arrancar? Por isso não foi dada a autoridade ao homem arrancar o trigo, meus irmãos, e nem o joio, mas foi dado a Deus, aos anjos. Isso é algo especificamente da parte de Jesus Cristo, que vai arrancar nos últimos dias o trigo e o joio também. O trigo ele vai ser recolhido no celeiro e o joio vai ser lançado fogo, vai ser lançado na palha com fogo. Então veja que Jesus já está falando sobre separação, tá? E pastor, mas como identificar? Para identificar é pelo fruto. Como eu já falei, joio não tem fruto. O fruto dele é estragado. Ele não tem reverência, ele não se curva. Ele não tem humildade, não tem simplicidade. Ele não aprendeu de Jesus, que é manso e humilde. Então não é difícil identificar quem é joio e quem é trigo. Não é difícil. Agora é difícil para mim se eu não estiver na palavra. Então eu não consigo identificar. Eu estou fora da palavra, então a palavra é o meu guia. É o que faz eu poder identificar quem é quem, como pastor. No livro de Salmos 105, versículo 119, vai falar assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Se eu não estou em luz, se não tem luz para o meu caminho, eu estou em treva, então eu não consigo enxergar. E eu não conseguindo enxergar, automaticamente, o que é que acontece? Eu não vou saber qual que é o caminho, vou ficar tateando na escuridão. Então, entrando para o texto agora, sem mais delongas e com todo fervor, nós vamos ver que Jesus fala no capítulo 25, versículo 31, acerca do juízo final. O juízo final. Em que o juízo final se resumiu? O juízo final se resumiu em amar ao próximo. Né? Em amar ao próximo. Por quê? No capítulo de número 33, 25 e 33 de Mateus, olha o que ele vai falar. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Né? Quis Jesus, ele é soberano, quis ele trazer essa alusão de bode e ovelha, e nós sabemos que a ovelha sempre vai ser algo da natureza de Deus. Deus sempre tratou seus filhos denominando eles como ovelha, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece a voz do seu pastor. E nós entendemos, meus irmãos, que vai haver uma separação, e nessa separação, bode ficará à esquerda e as ovelhas ficarão à direita. E agora acontecerá o prestamento de conta, né? O prestamento de conta. No capítulo de número 25, versículo 34, está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai. Ou seja, o rei chamou agora quem estava à sua direita: vinde bendito do meu Pai. Nós percebemos que Deus preza muito a destra, que é a direita. Jesus está na direita do Pai. Ressuscitou e está na destra do Pai. Não é? E ele falou assim: vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, automaticamente, categoricamente, existe como que eu posso falar, uma predestinação para aqueles que voltaram para a obediência. Não existe predestinação, pessoas predestinadas de qualquer jeito. Tipo assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. A predestinação dá-se na obediência da palavra. Se alguém está obedecendo a palavra, ele está predestinado a ir para o céu. Certo? Se alguém está desobediente à palavra, a predestinação dele
é inferno. Então, essa seita que tentou aí colocar na mente de alguém que uma vez salvo, salvo para sempre, mentira. Só que Deus, na sua onisciência, sabe quem há de herdar a salvação ou não, quem há de conseguir ou não. Mas Jesus, ele falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja que a predestinação, ela é devida a uma perseverança. Se eu persevero fazendo bem, então o bem continua me seguindo. Se eu desisto e paro, vou praticar o mal, então automaticamente eu estou aí em ruínas. E nessa divisão que Deus vai fazer, meus irmãos, Deus já começou a fazer. Deus já está fazendo divisão na terra já. Deus já está mostrando quem é o deles e quem não é. Através de quem? Da sã doutrina. Não é todos que recebem a sã doutrina. Não é todos que aceitam a tese de viver em um casamento só. Não é todos, meus irmãos, que aceitam largar os utensílios da casa de Deus. Ou seja, perdão, os utensílios do mundo. Não é todos. Então, automaticamente, já está havendo uma divisão na terra. Onde crentes com crentes já não estão se dando mais. Porque crente, até o diabo ele crê que estremece. Então Deus, por sua misericórdia, já está fazendo isso na terra. No capítulo de número 25, versículo 35, diz assim, olha aí por onde começou agora a divisão, no particular de cada um. Ele diz, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Meus irmãos, acho que não vai cair mais, tá? É que esse aparelho, ele tá com esse problema, ele cai 3 vezes, 2 vezes, depois não cai mais, não sei. Então veja só, 25 de Mateus, versículo de número 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, né? Estive estrangeiro e me hospedasse-me. Estava nu e me vestisse, adoeci e fosse me visitar. Estive na prisão e foste ver-me, né? Olha o que acontece aqui, meus irmãos. Crentes que têm a característica cristã de Deus, do Espírito Santo, ele está se preocupando com o próximo, ele não quer saber. Eu fazia visita no presídio e os presidiários me perguntavam, pastor Francisco, o senhor já foi preso? Eu falei, não, senhor, graças a Deus não. Mas eu falava para eles, não é obrigado eu um dia ter sido preso para me estar aqui com vocês, porque eu conheço a palavra. E sabe o que, é que a palavra fala lá em Hebreus capítulo de número 13? Olha o que a palavra vai falar aqui, mandamento, meus irmãos. A palavra de Deus vai falar para nós em Hebreus capítulo 13, e versículo de número 3. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Capítulo 2 e versículo 3 de Hebreus, né? Hebreus capítulo 13, 2 e 3, por favor. Não vos esqueça da hospitalidade. Por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Versículo de número 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles. Olha aí, que forte. Como se estivesse preso com eles. Tá? Mas, terminando o versículo, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no vosso corpo. Né? Veja que Jesus fala aqui dos presos, Jesus se preocupa com os presos. Meus irmãos, se eles roubaram, mataram, estruparam, mentiram, torturaram, cometeram homicídio, Jesus não mandou nós julgar eles. Jesus não mandou nós apontar eles. Jesus não mandou nós criticar eles. Eu já vi crente não, bode, falar, era bom jogar uma bomba dentro do presídio, para acabar logo com tudo, com eles, com tudo, né? Então veja que essas pessoas, elas nunca nasceram, meus irmãos, de novo. São pessoas que se encontram
sem conhecer Mateus capítulo 25, 31, que Jesus falou: quando fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Então você pode pegar um pão, uma alimentação, e olhar para um mendigo e falar assim: eu vou alimentar Jesus. Porque foi Jesus quem falou: quando fizesse a um desses pequeninos, a mim me fará também. As pessoas falam, pessoas que são bode, por isso que a divisão já está sendo feita, né? Glória a Deus, aí, exemplo do Pedrinho Matador, isso. Olha aí, vamos entender o seguinte, meus irmãos, a divisão já está sendo feita, quem é bode e quem é ovelha, Jesus já está fazendo essa divisão na terra já, porque Jesus começou a fazer essa divisão através da sã doutrina. A mulher novinha, as mulheres novinhas que não quer trocar a sua imagem natural pela imagem maquiada, não quer, só convencida pelo Espírito Santo. E olhe lá, ainda fica uma hora ou outra traindo a confiança do Espírito Santo, colocando um brinco, colocando uma maquiagem escondido, lembrando no seu pensamento, ou seja, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa é a realidade. E agora nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo de número 25, versículo 36 de Mateus: estava nu e me vestisse. Adoeci e fosse ver-me e visitaste-me. Estive na prisão, Jesus falando dos presos, e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te damos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos com fome ou na prisão e formos ver-te? Então responderá o rei, versículo 40, então responderá o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, meus irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus está chamando o mendigo de irmão, Jesus está chamando o presidiário de irmão, Jesus está chamando o doente de irmão, Jesus está chamando a prostituta de irmã, Jesus está chamando o ladrão de irmão, Jesus está chamando o traficante de irmão, Jesus está chamando toda classe arrebentada de irmão. Há muitas pessoas fazendo acepção, onde as pessoas passam, você conhece essa doutrina e o outro não conhece. Ele fala: Pai do Senhor. Não vou responder não, porque eu tenho um parte com as obras dele, que lá em João fala. Você tem maior parte com as obras dele se você praticar as mesmas obras deles. Mas se você o saudar, amém, meu amado? Vem cá que eu quero dar uma palavra para você. Sabia que isso aqui é pecado? Abrir a visão, porque a Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel: olha, Ezequiel, se disser ao ímpio que ele morrerá na sua impiedade, ele se arrepender da sua injustiça, eu me arrependerei do mal que farei para ele, não farei mais. A mesma coisa é o justo. Se o justo da sua justiça se desviar da sua justiça e morrer na iniquidade, tudo o que ele fez foi apagado, meu senhor. Tudo o que ele fez foi debalde. E hoje nós estamos vivenciando isso aqui. Agora entra a parte que cabe às igrejas. Entra a parte onde os pastores não estão ensinando, não leva a igreja que não tem uma ação, não tem um trabalho social, uma igreja que não visita uma casa de recuperação, uma igreja que não visita o mendigo, crentes ignorantes, quando o mendigo bate na porta, eles gritam lá de dentro: tenham! São pessoas que não conheceram a verdade, que não amam o seu próximo como assim mesmo, que não tem dó do seu próprio ventre, porque quando nós olhamos para uma pessoa que está na nossa porta batendo, Jesus pode ter chegado para te abençoar. Jesus pode ter mandado e vai lá, eu vou provar a vida ao meu servo, a minha serva lá. E você manda Jesus embora. Você abandona Jesus, cotovela Jesus. Jesus está fedendo, não vai entrar na minha casa. Então, é aonde nós vemos quem que é você. É bode ou você é ovelha? Porque os bodes aqui, como o joio e o trigo também, fala como ovelha, dá a Senhor como ovelha, canta como ovelha, prega como ovelha, mas nega a eficácia de uma ovelha, nega a obediência, nega em si mesmo a prática da piedade, porque a Bíblia diz que a piedade é para todo aproveita, meus irmãos. Então o que é que acontece? Acontece que aqui Jesus está falando
que aquelas pessoas que sofreram, estão sendo maltratadas na cadeia, na prisão, em todos os lugares, estão sem sol, estão passando frio, passando necessidade, aquelas pessoas, o que ela está sentindo hoje, a indignação da dor que ela está sentindo se levantará contra os bodes lá no juízo final. Não vai ter misericórdia, misericórdia agora, misericórdia agora. A hora do arrependimento é agora, a hora de mudar a prática da avareza é agora. Largar de ser idólatra desse carro, largar de ser idólatra desse casamento, largar de ser idólatra desse jogo de futebol, largar de ser idólatra do teu dinheiro, largar de ser idólatra da avareza, aonde passa pelo necessitado e não tem coragem de abrir a carteira e vos abençoar ele com 10 reais para uma alimentação, mas passa como se tivesse ali qualquer animal, mas não é dessa forma. Deus trará em juízo. A Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 14, que nós hamos de comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. E esse tribunal, meus irmãos, é um tribunal que não é um tribunal corrupto, não é um tribunal que você vai poder pagar propina, não é um tribunal que você vai poder agora intermediar, não, porque ele é dono do ouro e da prata, não precisa do teu dinheiro. Ele tem toda a riqueza do universo, ele é advogado, promotor, juiz, ele é doutor por excelência. Então ele não precisa se dobrar ao homem, que nem os juízes corruptos que nós temos na época de hoje. Então pensa bem, a sua vida é como um vapor, a Bíblia fala, a tua vida é como um vapor que agora aparece e depois desaparece. Então Eclesiastes diz, tudo que chegar à tua mão, fazei com toda a tua força, porque para a sepultura, para onde tu vai, lá não tem obras. Deus não quer que você adore a Ele depois da sua morte. Deus quer que você trabalhe agora, faça a obra agora, doe cesta básica agora, dizime agora, oferta agora, ame o seu próximo agora, faça a vontade de Deus agora. Não é depois, meus irmãos, não é depois, tá? Está preparado para os bodes um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Quem desce ao abismo, desce com seu entendimento, desce com seu raciocínio, desce entendendo que está em condenação, meus irmãos. Diferentemente de pessoas que vai subir, vai ser apagada as lembranças ruins da sua mente, porque Deus não deixará entrar rastro de pecado lá em cima. Se alguém vai subir e lembra de tudo, vai acusar Deus de injusto. Mas, Senhor, meu parente está lá, Deus, olha lá, o Senhor pode salvar ele. Então, Deus já pensou em tudo, né? Deus já pensou em tudo e o Espírito Santo vai nos ajudar. Essa palavra precisa transformar a sua vida, as suas atitudes, precisa transformar a misquiagem que há dentro de você, precisa te soltar deste mundo, precisa desapregar deste mundo. Jesus está ensinando a todo momento, meus irmãos. Lucas capítulo 9, versículo 21. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada vez a sua cruz e siga-me. Jesus está ensinando que aquele que junta tesouro aqui nessa terra é pobre para com Deus. Esse juntar tesouro em cima. Outra vez o apóstolo Paulo vem falando aqui, Romanos, abre aqui que você vai ver que a Bíblia vai falar aqui, Romanos, capítulo de número, glória a Deus, deixa eu achar aqui para os irmãos aqui, falando, meus irmãos, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 20 e versículo 19, quer amontoar riqueza no céu, quer amontoar brasa sobre a sua cabeça, Jesus, usando o apóstolo Paulo, começa a falar, Romanos capítulo 12, versículo de número 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o segredo de alguém que quer ter ministério aqui em cima poderoso. Faz com dedicação, porque haverá brasas amontoadas sobre a tua cabeça. Haverá brasa amontoada sobre a sua vida. Meus irmãos, por isso que quando você faz obra social, quando você começa a entrar em presídio, quando você começa a entrar em casa de recuperação, em orfanato, em albergue,
Você não entra só. Os anjos do Senhor entram com você. Porque essa é a missão mais maravilhosa que Deus intenta colocar no coração do homem. Por isso que é difícil. Você marca, porque nós marcamos na casa de recuperação, foi peleja para nós ir, vamos voltar lá de novo agora, né? E nós vemos que o diabo ele levanta, porque sabe que quando a igreja entrar lá dentro, Deus vai operar e vai sair com a cabeça cheia de brasa, brasa do altar, brasa do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ô Liliane, glória a Deus. Afastar um pouco os meninos estão tirando minha atenção, né? Tira os meninos, por gentileza. Não estou conseguindo aqui me concentrar. Tá, perdão. Então, meus irmãos, juízo final. Cada caso será julgado pelo que você está fazendo. Pensamento, olhares, razão, motivo e circunstância levará o homem à condenação. Se você acha que o homem não pode parar de pensar coisas ruins, coisas horrendas, você está enganado. O Espírito Santo ele veio para mudar isso na vida do homem. Eu era um homem cobiçoso, um homem que não podia ver uma mulher, um homem que não podia deixar de assistir vídeo pornográfico, revista e tudo. Mas quando o Espírito Santo ele entrou na minha vida, ele começou a libertar a mente. Porque a Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 12, e versículo de número 2, que agora quem vai batalhar é o raciocínio, o que transformou a tua mente. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Então não vem com essa que tem medo de ser condenado porque pensa as coisas ruins. Pensa as coisas ruins porque você dá ênfase, você deixa entrar as coisas ruins. Olha o que está escrito, ele fala assim, meus irmãos, Romanos 12, 2, não sede conformado com este mundo, o mundo pensa coisa ruim, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem que está no teu entendimento agora? Quem está no teu entendimento é o Espírito Santo. E não é pecado você pensar coisas ruins, pecado você aceitar as coisas ruins em você. Quando vem o pensamento, o capacete da salvação, você bloqueia, está repreendido, eu não quero. Cai fora, não aceito na minha vida. Então Deus ama essa batalha lá em cima. Deus olha e fala, meu servo e a minha serva está batalhando. Por que você está batalhando? Por causa do juízo final. Porque no juízo final virá todos os seus pensamentos diante de Deus. Virá tudo aquilo que você pensou, que você falou, que você... O teu pensamento para Deus é um grito. O teu pensamento para Deus, meus irmãos, é um grito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Então, é dessa forma que Deus, Ele quer estar assim, nos abençoando. E quer estar lembrando para você. Você é carne, você é pó, você é cinza, você é caco entre caco. E está perdendo de fazer a vontade de Deus. E a quem faz a vontade de Deus vai ser os que vão entrar lá no céu. Sabe, no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 21. Veja só o que vai falar. Não fica pensando, meus irmãos, que é desse jeito que vão entrar no céu aí, não. Pessoas, mulheres aí, tudo vaidosa, tudo sensual. Estou esperando um arrebatamento da igreja. Ou vou subir, vai vencer a morte sem fazer nada. Enquanto nós estamos sofrendo, sendo caluniados, perseguidos, injuriados, sendo omitidos, correndo perigo, que nós estamos nas madrugadas servindo marmitex, servindo sopa, alimentando os mendigos, nós estamos correndo risco de vida. E outros que estão em casa assistindo Faustão, novela, se prostituindo com a rede de esgoto, acha que vai para o céu. Não vai não, meus irmãos. Então essa Bíblia não é verdadeira que eles estão lendo, a Bíblia é mentirosa. Versículo de número 7, capítulo 7, versículo 21, olha o que a Bíblia vai falar, meus irmãos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profecia não enche barriga de mendigo, meus irmãos. Certo? Não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Demônios, expulsar demônio é uma obra assim, boa, certo? Mas expulsar demônio não vai amontoar galardão para você.
O que vai montar o galardão é você amar o próximo e abençoar o teu próximo. Olha o que ele vai falar mais aqui, ó. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Agora a coisa vai esquentar. Eu vou dizer para você por quê. Porque esses crentes são os crentes do poder. São os crentes que tá rodando, rodopiando, caindo por dentro da igreja. Esses crentes são os crentes que falam mais línguas estranhas do que pagam um sanduíche por necessitado. Esses crentes são os crentes que vivem de poder, mas todo dia tá fofocando, no chazinho das 4, das 3, falando do pastor, da missionária. Esses crentes são crentes que vê anjos apregados em qualquer canto, mas não vê um mendigo passando necessidade. Esses crentes são crentes que se fala que é cheio do poder, cheio da unção, mas quando passa por um presídio, passa de largo. São crentes que quando vê um jovem balançando o braço com a roupa baixa, parecendo a sua parte íntima, corre para o outro lado e segura a bolsa. Não tem coragem de dar um panflete. Esses crentes são crentes que se dedicaram em correr atrás de profecia, de profeta e ver milagres. Mas o maior milagre eles vão perder de ver é a sua alma subir para o céu, é a sua alma receber o gozo eterno, é a sua alma receber do Pai o bendito do meu Pai. Vem, bendito do meu Pai. Esses crentes são os crentes que se juntaram com os falsos profetas, são cristãos que correm de lado para outro. Ali tem um homem de Deus, ali tem um cadeirante que está levantando, aonde estão menosprezando os necessitados, aonde eles não estão nem aí para o próximo, onde tem um vizinho passando necessidade, com a luz cortada, sem uma cesta básica, faltando leite para o seu filhinho, e eles não estão nem aí, são crentes do poder. Então vai ser pelo poder deles que eles vão prestar conta a Deus. Não fizeram milagres e maravilha? Acharam que estava salvo? Acharam que estava... Exceto que Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém possa se gloriar. Mas é um dom de Deus. Mas o dom de Deus sem a obediência, nós não podemos receber salvação. Não podemos, meus irmãos. Entendeu? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está me vendo agora, eu não quero falar para você que você não busca o poder de Deus. Busca o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para os que crêem. Primeiro dos judeus e depois do grego, como Paulo falou. No capítulo de número 1 de Romanos, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder para aqueles que creem. Então, o que é que acontece? Acontece que todo dia, se você levantar e pensar assim, o juiz de Deus está vindo aí, você vai ter mais chance de ser salvo do que aqueles que desprezam o juiz de Deus. Tem pessoas que se acostumaram, meus irmãos. Pessoas que se acostumaram, meus irmãos. Se acostumaram, né? Acham que vão conseguir passar papa na boca de Deus. Acham que vão conseguir passar agora chocolate na boca de Deus. Deus não quer chocolate. Deus quer a verdade. Deus quer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Esse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O juiz já pensou, eu fui condenado. Por quê? Porque desprezei o mendigo. Fui condenado porque se vestia como um crente, falava como um crente, dizia que era crente, mas negava as obras de crente. Negava as obras de Deus. Negava as obras que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Colocava desculpa em tudo. Eu não vou porque é longe, eu não vou porque o sol está quente, eu não vou porque a chuva desceu, eu não vou porque eu não sei, eu não vou porque... Colocava desculpa em tudo. Com Deus não vai haver desculpa. Com Deus não vai haver desculpa. É melhor assumir agora a culpa e se consertar, se levantar, do que naquele dia trazer desculpa diante de Deus. Não vai conseguir trazer desculpa diante de Deus. De maneira... Glória a Deus, não conseguirão trazer desculpa diante de Deus. É melhor assumir a culpa agora, enquanto nós estamos aqui. Só misericórdia, meus irmãos. Começou a cair aqui. Agora que você vai observar, meu Deus do céu. Glória a Deus, né? Voltamos aí, só pela misericórdia de Deus. Quando as coisas começam a se encaixar, o diabo começa agora a querer, mas está repreendido em nome de Jesus. Vai saindo todo o mal no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Todo empecilho vai embora pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, agora atentamos
para que Jesus vai falar para os bodes, né? Olha o que vai acontecer. Mateus capítulo 25, versículo de número 41. O que é que a Bíblia diz? Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus santos anjos. Meus irmãos, por que aconteceu isso? Por que Jesus olhou para os bodes e disse: apartai-vos de mim, maldito, vós que pratica a iniquidade? Eu vou explicar para vocês, por revelação da palavra de Deus. Porque Jesus, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio. Ele teve fome, teve sede, cansaço, foi desprezado. Isaías descreve que olhando para ele, os homens desprezavam, eram mais indignos. Jesus não é esse Jesus que o catolicismo está fazendo, colocando no quadro, de cavanhaque, olhos verdes, barbinha feita. Não, Jesus estava com a pele queimada do sol, os seus pés estavam inchados da areia, né? O seu corpo estava mutilado de proclamar o evangelho na circunvizinhança. E Jesus tinha uma fome e uma sede maior do que pão e água, era de fazer a vontade daquele que enviou a ele. Então, Jesus, quando sentiu fome, Jesus lembrou do mendigo. Ainda hoje, Jesus Cristo sente o que ele sentiu aqui e vê a igreja que foi levantada para socorrer os pequeninos, passando por cima deles, judiando deles, maltratando eles. Então agora, você vê que Jesus fala com ira, fala com ira e dirão abertamente aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Não vai ser rindo, meus irmãos. Não vai ser com ar de riso, não vai ser com ar de deboche, vai ser com ar de ira. Aquele cordeiro que era inofensivo, aquele cordeiro que foi mutilado, retalhado hoje, está com voz de leão. Está com voz de leão. E vai rugir: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Eu não vos conheço. De maneira que vai emudecer as pessoas que estavam lá no juízo. Os bodes vão ficar mudos. Emudeceram. E ele diz mais no capítulo de número: por quê? Aí os bodes agora perguntam: mas por que o Senhor mandou apartar do Senhor? Aí Jesus vai falar: agora eu vou falar por quê. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive fome e não me deste de comer. Meus irmãos, até crente. Você chega na casa do crente, na casa do irmão, vai lá. Todo mundo que tem bom senso não vai chegar na casa do outro falando que está com fome, falando que está com necessidade. Mas chega ali, o irmão, um pouco desconfiado, nem oferece o almoço, nem oferece o café. Do jeito que o pobre do irmão veio, foi despedido. Será que Jesus se agrada disso, crente? Você não executa nem misericórdia dentro do teu ministério, dentro dos teus irmãos, como vai se lembrar do próximo que está lá fora? Quantas vezes, meus irmãos, eu cheguei na casa de crente com fome, com sede, e nós que temos bom senso, é bem verdade que a Bíblia se comuniquei em vossas necessidades com os santos, mas nem todos têm essa mentalidade. E chegar ali e sair do mesmo jeito. E o irmão achar que a paz do Senhor enche barriga. Achar que a oração te satisfaz. Não. Tiago falou que a fé sem as obras são mortas. Chegou na tua casa, a primeira coisa, você vai fazer o que Abraão fez com Deus. Pegou água, lavou os pés dele e ofereceu para ele. Falou: fica aqui, meu senhor, que eu vou buscar algo para vocês comer. O Senhor apareceu para Ló. Ló fez a mesma coisa. Por quê? Porque a hospedagem não é você pôr a pessoa debaixo de um teto, é alimentá-la. Ser hospitaleiro é alimentá-la. Pessoas que acham que hospitaleiro vem de hospital. Não, hospitaleiro vem de hospedagem. Glória a Deus. Entendeu? Então há muito cristão assim, onde aquele jovenzinho do semáforo que está pedindo uma moeda, onde nós vemos, meus irmãos, que está aquele jovenzinho pedindo uma moeda, pedindo, né? E quantos crentes fecham o vidro para eles? Não tem moeda não? Dá a palavra de Deus para ele. Tem moeda? Dá a palavra e dá a moeda também. Vem cá, tá aqui, ó. Você tem uma ideia, meus irmãos? Eu vou em Lava Jato lavar o carro e lá as pessoas lavam o carro e sempre eu dou para a pessoa que lavou, fora do que ele ganha da Lava Jato, eu dou uma gorjeta para ele. Qual que é a intenção?
é quando eu chegar lá, eu tenho condições de pregar uma palavra para aquela pessoa. E a pessoa, não que eu esteja comprando ela, mas é porque eu já trabalhei assim e sei quão gratificante é você trabalhar e receber ali uma gorjeta ali, você fica muito feliz. Então hoje você vê que a maioria, a fama dos crentes é uns crentes mão de vaca, uns crentes mesquinho, uns crentes que não abre a mão, entendeu? Não abre a mão. Então, meus irmãos, você está no evangelho errado, porque esse evangelho aqui nem é comida e nem é bebida, mas é gozo no espírito, é salvação, certo? Continuando aqui, para nós encerrar, a live está muito ruim, está caindo direto. O versículo de número 43 vai falar assim: sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, enfermo na prisão não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu ou enfermo, na prisão, não te servimos. Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não o fizeste a mim. Amém, meus irmãos? Não fizeste a mim. Versículo de número 46, para terminar. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então o justo, foi dado ao justo o poder, foi dado ao justo a misericórdia e a bondade de praticar as mesmas obras que Jesus Cristo ele praticou, tá? Não vai ter desculpa, não vai ter desculpa naquele grande dia. Ah, Senhor, eu não vi não, eu passei e não vi, eu não vi. Os olhos de Deus estão contemplando os maus e os bons, meus irmãos. Então eu falo para vocês, desapegai-vos das coisas deste mundo. Amai-vos, amai-vos uns ao outro cordialmente. A Bíblia vai falar aqui em 1 João, abra aí sua Bíblia em 1 João. Você vai ver o que vai falar aqui. Por isso que Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai julgar com vara de aço. Entendeu? Ele vai julgar com vara de aço. 1 João, epístola, né, do apóstolo João. Ele vai falar aqui, ó. Capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Você não lê Bíblia e pode ser condenado por não ter conhecimento da palavra de Deus. Ó, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitar e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra em verdade. Tá vendo? Deus está mandando nós desapegar dos nossos bens mundanos para ajudar o nosso próximo. Louvado seja Deus. Está na hora, meus irmãos, de desapegar dessas coisas materiais. Desapegar dessas coisas, porque a tua carne, ela quer ficar nessa terra. Mas o teu espírito, ele anseia ir para Deus. A tua carne quer as coisas dessa terra. E o teu espírito, ele quer Jesus. E aqueles que se encontram recebendo Jesus Cristo, eles se encontram desapegando das coisas desse mundo aqui. Isso aí, os pastores que estão aí nadando no dinheiro, felizmente, meus irmãos, é o que a Bíblia fala: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, meus irmãos, eu sempre fiz isso, não foi para me amostrar nem aparecer, mas eu estou andando na cidade e eu encontro um mendigo ali. Então eu paro, converso com ele e pergunto o que ele desejaria. E o que eu escuto deles é coisa simples, que eu posso fazer ele feliz. O que é? Eles não me conhecem, mas quando eu pergunto se sou pastor, eu falo que sou pastor. Fala: pastor, tudo que eu queria era tomar um banho, comer e talvez dormir uma noite sossegado. Então, o que é que acontece? Eu falo ali para minha esposa, falo: ó, vou levar alguém aí, leva, toma banho, janta conosco. Tem deles que nem conseguem comer, fica chorando na mesa, fala assim: eu não sabia, eu não acredito que eu teria uma oportunidade dessa. E às vezes nós conseguimos até mudar a história daquela pessoa através daquilo ali, porque nós vamos conhecer mais a índole daquela pessoa. No caso do nosso irmão Bruno, que veio para cá para Pains, que estava na rua, até a libertação dele aí,
arrumou um trabalho, ganhando R$ 2.000 por mês, alugou casa, né? Depois jogou tudo pro alto, mas aí é um problema dele. Mas Deus deu uma oportunidade para eles. Então, meus irmãos, às vezes você pensa que vai dar só um pão àquela pessoa e você acaba mudando a história daquela pessoa, porque Jesus Cristo, ele está dentro do teu coração. Ele está dentro da tua alma. Mas nada façais por vanglória, por torpe ganância. Faça por Cristo Jesus. Faça por Jesus. Eu não sou rico financeiramente, eu vivo de doação dos irmãos, né, e da obra de Deus, mas eu não sou apegado às coisas desse século aqui. Eu não sou apegado, certo? Não me aproveito, gosto da justiça, porque Jesus Cristo é a justiça de Deus, tá? As pessoas falam que Jesus é o amor, ele é o amor, mas a Bíblia fala assim: buscar o reino do céu, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Então hoje é o seguinte, eu venho aqui com uma pergunta que não quer calar, uma pergunta espiritual para mim e para você. Se tua alma descolar do corpo hoje, como que está a tua vida? Como que está as obras que você está praticando? Como que está o resultado do amor ao próximo que Jesus Cristo te ensinou na palavra e você até prega? Você está vivendo esse amor ao próximo? Como que está, meus irmãos? Como que vai ser? Deus não aceita desculpa. Deus não é um homem. Você pode justificar para mim, mas para Deus não tem quem consiga justificar. Porque a Bíblia diz que a nossa justificação diante de Deus é como trapos de imundícia. Como trapo de imundícia. Meus irmãos, falo para vocês, está na hora, está chegando a hora. Essas enfermidades que está acontecendo aí, nada mais do que o Apocalipse se cumprindo. O anticristo está chegando, está já reinando em nosso meio sem que nós perceba. Ordem mundial, chip, injeção, toda programação do inferno está acontecendo. E as igrejas que falam que não vai passar na tribulação, já não vai passar mesmo, porque está no sistema mundano. A única igreja que vai passar pela tribulação são as que estão na porta estreita, no caminho apertado. Acorda, igreja. Acorda, desperta tu que dorme do sono da indolência. Desperta, porque estamos vivendo os últimos dias. Essa paz desse mundo é uma paz mentirosa, passageira. Nós não estamos em paz coisa nenhuma. Nós estamos em guerra. A guerra continua. Se Deus abrir os teus olhos espirituais, tu vai ver demônios que se encontram aí com espada, que se encontram com tecap, se encontram aí matando, destruindo, na mente das pessoas. E nós precisamos despertar, nós precisamos levantar, nós precisamos olhar para esse juízo aqui. Nós precisamos começar a fazer a obra de Deus enquanto é dia. Quando eu falo enquanto é dia, enquanto você está com vida, enquanto você está com fogo de vida, meu irmão, enquanto você está com fogo de vida, minha irmã. Para de reclamar, para de murmurar, para de olhar para as dificuldades. Dificuldade todo mundo passa. Agora, o mais importante vai ser receber o bendito do meu Pai naquele dia. Vinde, bendito do meu Pai. Receber o céu por herança. Louvado seja o nome de nós brincar mais, meus irmãos. Não está na hora mais de nós estar dispenso. Está na hora de nós estar comendo Bíblia, orando, buscando a face de Deus, apresentando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor nos concedeu. Só para complementar aqui, eu quero ler aqui Romanos, capítulo número 14. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14. Olha aqui, que versículo mais interessante da palavra, da parte de Deus. Glória a Deus. Aqui, ó, capítulo 14, versículo de número 12, tá? De maneira que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus, tá certo? Daremos conta de si mesmo a Deus. E outra coisa, por onde que vai começar o juízo? O juízo começará pela casa de Deus. Pedro, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. 1 Pedro, a Bíblia vai falar o seguinte, meus irmãos.
que primeiramente o juízo começará pela casa de Deus, né? Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui o versículo, que sempre acontece nas melhores famílias. Aqui, ó, mas o capítulo 3, versículo de número, deixa eu ver, deixa eu ver se está certo aqui. A irmã colocou a referência aqui para me ajudar, vamos ver. Versículo 17, isso mesmo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Olha por onde vai começar. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma ao fiel Criador, fazendo bem. Fazendo bem. Que tremendo, hein, meus irmãos? Nossa, essa fechou com chave de ouro para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o juízo vai começar por nós. Vai começar por nós. O julgamento, o grande trono branco vai começar por nós. É certo que a Bíblia vai falar que a igreja que está em Cristo Jesus, em Romanos, não tem condenação. Então vai começar para galardão. Mas esse mas é perigoso. Quem sabe como que vai ser o juízo? Porque a Bíblia ela dá uma alegoria global, né? Mas na prática ela é totalmente diferente. E eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos, é melhor nós partir em Cristo Jesus e descansar e ter certeza de vida eterna do que tentar arriscar a sorte, do que achar que está salvo. É complexo que eu vou falar para vocês, mas os espiritual agora vai entender essa palavra, que ela é totalmente espiritual. Aqueles que pensam que estão salvos, esses correm o risco de não receber salvação. Olha aí, escute. Pastor, não vai colocar nada na minha mente para que eu fique maluco. Não. Mas aqueles que pensam que não vai ser salvo, esses são os que têm mais oportunidade de ser salvo. Por quê? Vou falar. Por quê? Os que pensam que estão salvos não estão se preocupando com a salvação. Certo? Mas os que pensam que vai para a condenação, estou falando de nós. A todo momento eu penso, eu falo, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Então, eu estou me humilhando. Certo, meus irmãos? Quem me entendeu essa palavra? Eu não quero ver ninguém triste, não quero ver ninguém saindo dessa live e falando assim, meu Deus, que é isso? Eu pensando que eu estava salvo. Hã? Olha, só os espirituais é que vai entender o que eu falei. Tá? Estou vendo que todos são espirituais. Amém? Então o que é que acontece? Porque é exemplo do que Salomão falou. É melhor vir do velório do que vir da festa, Salomão falou. Por quê? O velório você fala, amanhã pode ser eu ali, naquele caixão. E vai se policiar. Por conta de ser condenado, eu não quero pecar, eu não quero prostituir, eu não quero adulterar, eu não quero bater na minha esposa, eu não quero espancar meus filhos, eu não quero fazer mal, eu quero me aproximar de Jesus. Detalhe também, Jesus não quer que ninguém lhe sirva por medo. Certo? Eu vou servir a Jesus para mim não ir para o inferno. Você precisa servir a Jesus por amor. Porque a Bíblia diz assim, vede que tão grande amor ele nos amou. Certo, meus irmãos? Então eu amo Jesus e guardo a sua palavra. Então, a certeza de que eu amo Jesus é a palavra que eu preguei, tá? Aqui, ó, o nosso irmão Eric, né? Perguntei para um membro da Assembleia de Deus. Ó, você pergunta você tem certeza da minha salvação. O cara assistindo jogo de futebol, chamando palavrão, vivendo uma vida toda arrebentada, falando que tem certeza de salvação. Então, e nós, então, que estamos na porta estreita, andando devagarzinho, então nós já estamos do céu para dentro. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Certo, meus irmãos? Nós temos que estar, tipo assim, eu considero a salvação assim, ó. Você está com ela na mão. Tá indo, tá com ela na mão. Não deixa ela cair. Vai, não, aqui.
tem que defender ela. E aí, se perseverar até o fim, será salvo para a glória do santo nome de Jesus Cristo, tá? Deus abençoe vocês para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Pensa nisso que eu falei para você, nisso que nós meditamos, que nós buscamos dentro da Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus aqui, nossa irmã. Eu sou assim, até que hora um demônio fica querendo me atormentar. Eu grito Jesus e ele me atende. Olha aí, ó. Ainda bem que Jesus está atendendo, né, meus irmãos? Graças a Deus Jesus está atendendo nós. Então, igreja do Senhor, estamos vivendo os últimos dias na terra, tá? Essa palavra é uma palavra poderosa, fiel, justa, né? E quem pode receber, que assim o receba, para a glória de Deus. E eu sei de uma coisa, não vamos ser bode, meus irmãos, vamos ser ovelha. Ovelha obedece à voz do pastor, certo? E segue ele, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, certo? Melhor ser humilde do que ser exaltado, verdade, né? Então, meus irmãos, eu tive ligando aí para alguns irmãos aí hoje, né? Alguns não me atenderam, como eu prometi, né? Então, eu quero falar para vocês uma coisa. Vamos embora dessa terra e vamos para o céu, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, né? E ó, o que acha, pastor, usar óleo que foi ungido de fariseus, de pastor de Porta Larga? Nada disso. O óleo tem que ser consagrado a Deus, é bíblico, para usar, para ungir os enfermos. Nada de estar ungindo chave, casa, apartamento, nada de estar ungindo umbral de porta. É para ungir os enfermos, certo, meus irmãos? Então, isso assim é tudo artimanha das igrejas, tá? Ungindo as pessoas, criando marketing, criando moda, né? Eles não têm o que fazer, então cria sistemazinho para estar assim adquirindo resultado na igreja, aglomerando, né? Então, meus irmãos, é isso, tá? Se preocupa, o juízo final já chegou para os que morreram, tá? Para nós está para chegar, ou a vinda de Jesus Cristo, ou o arrebatamento. Olha, uma vez sonhei que o azeite que apresentei estava revestido com sangue de Cristo. Aí, que bênção, né? Sonho espiritual, né? Tá? Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem colocado no nosso caminho. Eu agradecendo a Deus também pelos dizimistas e ofertantes da casa de Deus, né? Nosso irmão Ed, o Mário, mandou seu dízimo através do correio, né? Através da carta, né? Ele já fez isso 2 vezes, é uma benção, nosso irmão. E aí ele sempre manda uma carta também falando comigo, de saudação. Eu fico até lisonjeado, fico até feliz, porque parece aquela moda antiga, ele escreve bem, né? Ele põe lá uns coração, as coisas, saudação, pastor, e é muito glorificante, né? Eu me sinto lá naquele tempo que Paulo recebia as cartas para a glória de Deus, tá? Então, Deus abençoe vocês, tá? Eu já estou melhor, nós vamos estar esse mês em BH aí, fazendo a obra de Deus de novo, vamos estar aí na casa de eleição, a qual vai ter o testemunho do nosso irmão Fabiano, né, o que levou 13 tiros, né, nosso irmão levou 13 tiros, sobreviveu, graças a Deus, e hoje é um servo de Deus, e ele vai estar contando o testemunho detalhado lá, e nós vamos pôr aí para os irmãos, os inscritos aí escutar, o testemunho vai ser tremendo, tá? Glória a Deus. Nosso irmão, ele foi até arrebatado quando estava no coma, ele chegou até ver algumas coisas espirituais, ele vai relatar também, né? E esse tempo, meus irmãos, que eu fiquei aqui doente, o diabo só se arrebentou na nossa mão. Por quê? Porque foi só oração e leitura. Li livro de Apocalipse todinho, Romanos, Coríntios, saí lendo tudo, né? Então, eu acho que até o diabo ficou torcendo para que eu possa voltar logo à saúde. Não, que se deixar ele aí, o homem vai ficar cheio do poder de Deus e quando voltar, vai voltar com tudo. E é isso que a gente tem que fazer. Não baixe a cabeça na enfermidade, tá? Não baixe a cabeça na enfermidade. Tá enfermo? Joelho no chão, Bíblia e oração. Aí você melhora, porque a mão de Deus vai estar assim, abençoando vocês, para a glória de Deus, né? À meia-noite fecha o livro das
obras. Se alguém pensou coisa, não sei o que o nosso irmão falou aqui, então, mais ligeiro, né? Glória a Deus. Quem está abençoado, meus irmãos, por esse ensinamento? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está abençoado, bota, coloca eu. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, hein? Amém? Quem está abençoado? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o cooperador Josemar também. Já está falando, cooperador, está cooperando conosco, né? Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Louvado é o nome santo de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nós vamos se preparar, nós vamos abrir uma campanha, né? Vamos abrir uma campanha de oração, né? E novidade, tá? O hospital me ligou, falou que terça-feira agora eu já vou estar de alta para a glória de Deus, já vou voltar à reintegração à sociedade já, né? Que estava retraído por conta da enfermidade. Então, meus irmãos, é agora que nós vai começar os cultos direitinho, tudo certinho, para a glória do santo nome de Jesus. Estamos tudo glorificando. Isso acontece, meus irmãos, nós ficar enfermo, porque nós somos matéria, né? Nós somos esse corpo podre aqui. Então, graças a Deus, obrigado aos irmãos que oraram por mim. Obrigado pela minha mãe também que está me assistindo também nesse momento, juntamente com a minha família, que vem para cá, para Papainhos também fazer a obra conosco, tá? O nosso irmão Brenda, ele só vai voltar dia 7, né? Ficou também acometida também da enfermidade, né? Glória a Deus. Mas os irmãos de Contagem não desvaneça, tá? Foi só um período de enfermidade, fortalece um ao outro. E a gente vai estar sim, glória a Deus, fazendo uma obra excelente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, fica com Deus, que o Espírito Santo de Deus possa vos abençoar com essa palavra. Lembrando, tá? A partir de hoje, pensa no céu, pensa nas coisas de Deus. Fica sabendo que nós vamos ser julgados e por nós ser, ou seja, para nós não ser condenados, nós devemos estar assim fazendo a obra de Deus, se preocupando com o nosso próximo para a glória do santo nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, fiquei debilitado também, mas agora já estou bem. Nosso irmão Josemar também adoeceu, que é isso, né? Então Deus abençoe vocês. Hoje temos orações, tá? Meia-noite, oração comigo, pastor Francisco. Vamos orar para Deus dar vitória aos nossos irmãos e irmãs para a glória de Deus, tá? Hoje eu estou falando, hoje eu vou estar orando em nome de Jesus, tá certo? É bem melhor, então nós temos que dar a volta por cima em oração para a glória do santo nome de Jesus. Liguei para o Ítalo aí, liguei, mas ninguém atendeu. Liguei para o adorador Adonai, marquei um horário com ele, um jovem que eu estava vendo aí que está necessitando de ajuda, vamos tentar ajudar aí esse jovem em nome de Jesus. Liguei para o Alex também, né? Não liguei para Maria Helena ainda não, vou ligar, entendeu? É o que eu falo, né? Mas vamos ter bom senso e saber o que nós vamos conversar, porque eu tenho um tempo e esse tempo eu preciso aplicar na obra de Deus. Deus abençoe vocês, fiquem em paz.